CBN Auto Esporte. CBN Auto Esporte de hoje fala sobre uma nova picape aguardada aqui para o nosso mercado brasileiro. A gente está falando sobre a Ram Dakota, o modelo que chega por aqui num mercado aquecido, como a gente já tratou desse mercado de picapes no Brasil nos últimos meses, e que chega para competir com modelos que são bons conhecidos, grandes conhecidos do público brasileiro. Hoje você vai entender o que esperar dessa novidade por aqui. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Fala, Léo, tudo certo? Tudo bem? Olá a todos os nossos espectadores e ouvintes. Bora lá, né? Falar de picape, né? Brasileiro adora picape, tem muito picapeiro aqui no Brasil e eu te garanto uma coisa, se tem uma coisa que os picapeiros no Brasil estão esperando há muito tempo, é uma picape média da Ram. Então agora essa galera vai poder dormir um pouquinho mais sossegada e animada também. É isso, a Ram que chegou, né, já está há bastante tempo com os modelos maiores, aí veio depois com a Rampage, que já foi uma investida importante, né, nesse mercado, e agora chega com essa outra novidade, mas vamos falar com quem sabe tudo desse modelo, dessas novidades. A gente está hoje aqui com o Juliano Machado, que é vice-presidente da marca Ram na América do Sul. Juliano, bem-vindo ao CBN Auto Esporte, obrigado pela sua participação. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui. Eu queria começar te ouvindo, o que você diria para o nosso ouvinte que é a proposta geral dessa nova picape? Porque, como a gente estava falando, né, é um mercado que tem modelos tradicionais e que certamente o ouvinte, tendo picape ou não tendo picape, ele tem alguma referência desses modelos com os quais vocês vão competir. Então vocês têm que criar essa nova marca, né, esse novo modelo na cabeça do brasileiro que já conhece os outros veículos por aqui. Qual que é a proposta geral da Dakota aqui para o nosso mercado? Vamos lá, acho que primeiro é um mercado muito importante, né, para o brasileiro, para a América do Sul como um todo. A gente está falando uma participação de mercado de picapes no Brasil de mais ou menos 20% da indústria total. Então, muito relevante, né, para um país que vive o agronegócio, que depende do agronegócio, mas que usa picape para tudo, né, não só para o agro, mas usa também nas cidades. Então, a Ram não podia ficar de fora disso. E o que que a gente vai estar trazendo, né? Primeiro, a gente vai lançar um carro no começo do ano que vem. A gente apresentou agora o primeiro conceito e a gente teve retornos aí do público, da imprensa especializada, muito bons. Então, isso nos dá muita força e muita confiança para esse lançamento, né? Esse carro vai ser um carro robusto, como é uma Ram, vai ser um carro luxuoso, como é uma Ram. Eu acho que o diferencial desse carro vai ser justamente esse luxo, essa tecnologia que a gente vai trazer nele. As picapes hoje ficam muito aquém do que o cliente precisa. E quer, e hoje pode pagar, né? Então a gente vai em cima disso e essa é a proposta da Ram. Inclusive, a gente vai seguir aqui na conversa, mas só para explicar também para os nossos ouvintes, as imagens que quem está nos acompanhando na transmissão no YouTube vai ver aqui durante essa conversa são exatamente desse conceito que o Juliano mencionou, ainda não é o carro de produção. E quem estiver acompanhando a gente só em áudio pode depois ver essas imagens no Instagram da Auto Esporte, no Instagram da CBN, tem lá tudo para o pessoal entender de que modelo que a gente está falando. Vai lá. É isso aí, Gui. É um protótipo, mas já, segundo o próprio Juliano aqui nos bastidores, é um É, protótipo já funcional, inclusive com o motor que a Dakota vai ter na vida real, né? Que é o motor 2.2 turbo diesel. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre, né, as especificações técnicas. Mas antes, Juliano, te perguntar um pouquinho sobre posicionamento, né? A Dakota é o segundo produto que a Ram desenvolve, eu diria quase especificamente para o mercado brasileiro e sul-americano, no geral, né? Depois da Rampage. Eu queria entender qual que é o posicionamento, qual vai ser o posicionamento dela no mercado, né? A Rampage, ela é uma picape intermediária, mas que foi posicionada num segmento mais premium ali de picapes intermediárias. A Dakota vai exercer essa mesma função no segmento de picapes médias. Qual que é a expectativa de volume de venda que vocês têm? E se dá para faixa de preço? E se dá para ela brigar para ser, por exemplo, líder de segmento, por exemplo, com a Hilux, né? Afinal de contas, a Hilux
tem também versões de trabalho. Eu queria entender esse posicionamento, se ela vai ter versões de trabalho também. Enfim, eu te fiz umas 5 perguntas numa só, mas, Eu mas eu queria, para entender o vou, posicionamento dessas desse suas produto. 5 perguntas, eu não vou responder nenhuma. Mas só para dar um pouquinho a ideia, né? Quando a gente trouxe a Rampage lá no passado, a gente achou uma faixa do segmento, uma faixa de preço, onde não existia ninguém. E é mais ou menos isso que a gente está trabalhando com a Dakota. A gente vai entrar num lugar onde a gente entende ter muito pouca concorrência. Esse é o nosso objetivo. A gente não vai falar ainda de preços, porque preços daqui até o lançamento desse veículo vão variar, e mesmo porque eu não tenho esses preços validados ainda, então não tenho nem condições de falar. Mas é isso, o posicionamento vai ser um posicionamento competitivo. Eu não vou falar aqui que eu vou ser líder, vou ser segundo ou terceiro lugar, porque posso errar, e não é esse o objetivo. A gente nunca teve isso como objetivo. Acho que é um ponto claro. Sempre quando a gente defendeu essa marca, ela tinha que ser relevante no segmento, não necessariamente líder, e ela tinha que ser relevante para o grupo em aporte financeiro e tudo mais. Então, assim, a gente trabalha para ter um carro rentável, sustentavelmente, para a nossa empresa, também para a nossa rede de concessionárias. Então, esse é a nossa posição hoje. A gente vai ter um carro competitivo, rentável para o nosso negócio, né? Afinal, a gente precisa fomentar novos investimentos, né? E foi o que a gente fez na Rampage, vem dando certo, e a gente vai fazer um trabalho muito semelhante do que vai ser a Dakota. Então, ele vai ter volumes relevantes, mas não necessariamente para ser o líder, não é essa a proposta. Mas só para entender, quando você fala que vocês encontraram um espaço pouco ocupado, dá para esperar que seja no andar de cima das picapes médias ali, no posicionamento mais premium desse mercado, cabine dupla Não e tal. necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. Acho que essas informações a gente vai ter um pouquinho mais para frente, mas não necessariamente. Existem buracos aí, vamos dizer, dentro da composição das gamas, né, que existem hoje de marcas que são super tradicionais. Você citou uma delas, mas tem outras, né? Sim. É um segmento muito difícil. Talvez o segmento mais tradicional que a gente tenha na indústria hoje, com muito poucos players e todos eles relevantes. Quando a gente olha a repartição de share, de volume entre as marcas, em nenhum outro segmento a gente encontra isso, né? Então, todas brigam muito bem. E seria pretensão demais eu chegar aqui e falar que eu vou ser líder no segmento que eu nem estou atuando ainda, né? Então, a gente vai trabalhar para fazer o melhor e é esse o nosso objetivo. A gente está falando até aqui de como essa picape se encaixa em termos de preço, mas pensando em como ela se encaixa em termos de porte, Tá. do que a gente está falando em termos de dimensões, capacidade de carga, o que a gente já consegue, até porque isso nos ajuda a explicar para o ouvinte como que ela se posiciona não só com relação às picapes rivais, mas dentro de casa também. Vocês têm modelos bem grandes e vocês têm, por exemplo, a Rampage, que o ouvinte já está mais acostumado a ver nas ruas. O que a gente pode antecipar de como ela se encaixa em termos de Não, porte? eu acho que quando a gente fala em porte, né, a gente vai estar no mesmo porte que estão esses concorrentes diretos que a gente acabou de citar aqui. Quando a gente pega uma Rampage, ela tem 5 metros, a gente pega uma 1500, ela tem quase 6. Então, assim, a gente vai estar no meio do caminho, um pouquinho para menos do que isso daí. Por quê? Porque é o que demanda o mercado, né? Quando a gente pega uma Ram 1500, é mais difícil você usar isso como um carro de dia a dia em cidades grandes, por exemplo, né? Quando você pega uma Rampage, talvez ela não seja o carro para você usar todo dia fora de estrada. Então, essa é a necessidade de ter esse veículo, né? O porte vai ser o mesmo porte dos outros, porque é o que o segmento pede. Quando a gente fala em capacidade de carga, tem algumas regras no Brasil, né? Para você ter disso, você precisa ter pelo menos 1 tonelada. Então, a gente vai trabalhar nessas especificações. E dá pra gente esperar versões voltadas para trabalho da Dakota, ou ela vai ser mais focada ali num lifestyle e tal? Dentro do grupo, a gente tem a marca Fiat também, né? Que atua já com a Titano. O dito trabalho talvez não seja o melhor termo, né? Porque toda picape é de trabalho. E eu sou um grande defensor disso, que é a nossa 3500 Longhorn, que é a picape mais luxuosa do Brasil, é um carro de trabalho, né? Sim. Porque você usa ela para ir para qualquer lugar e você usa ela também no lazer. Também no lazer, não exclusivamente no lazer, né? Então, quando a gente fala de trabalho talvez mais espartana, mais simples, não é essa a nossa vocação como RAM, né? Então, como eu disse, o nosso trabalho é fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com a Rampage em relação à Fiat Toro. Então, esse é o caminho que a gente vai estar adotando.
E queria falar um pouco sobre a escolha do nome Dakota, né? Que a gente até estava Ah, batendo um papo aqui antes da gravação começar, porque Dakota, para quem acompanhava esse mercado mais de perto, foi uma picape vendida pelo grupo por aqui, né? E ali entre final dos anos 90 e início dos anos 2000, até se especulou que essa picape que vocês vão trazer poderia se chamar 1200, como é uhum, chamado um outro modelo em uhum. outros mercados, mas vocês optaram pelo Dakota. Por quê? Eu acho que a história, tentar contar ela de maneira simples, mas quando a gente pensou lá atrás, numa Rampage, né, quando a gente olhou de fazer aquela picape no segmento mais compacto, muita gente falava vai ser a Dakota, né? E esse era um nome que a gente sempre teve ele registrado, né, desde a época da Dodge, que foi fabricada aqui no Paraná, lá no começo, final dos anos 90, o início dos anos 2000. Era um nome que a gente sempre quis usar. Aí quando a gente começou a testar nomes, é 1200 ou são outros nomes, a gente tinha 4 ou 5 finalistas e Dakota sempre vinha, né, para minha alegria, né. Dakota sempre vinha. Dakota é um nome muito forte, né, que tem vários significados, né. O significado na língua, indígena, Dakota é aliado, né. Então aliado quer dizer muitas coisas quando a gente fala de uma picape, né. É a picape do trabalho, é a picape do passeio, é a picape do lazer, é a picape da família, é a picape que faz você fazer renda. Então, várias coisas aí servem para esse nome aliado, sem contar toda essa herança americana, essa herança que o cliente da RAM gosta muito, né? Então, esse foi o nome escolhido aí, disparado, quase 100% aí das pessoas votavam em Dakota quando a gente mostrava. Então foi uma escolha ali interna no grupo ali, todo mundo realmente E com clientes também, a com gente clientes, testou o fizeram nome, né, a clínicas. gente testou o nome, porque sempre tem aquela dúvida entre Dodge e Ram, né, Sim. para quem não sabe, a Ram, foi uma marca de picapes da Dodge até Sim. 2009, né, quando o nosso CEO da época decidiu separar as marcas, então Dodge virou os carros mais de performance, né, Charger, Challenger, Durango, por aí vai, e a Ram virou as picapes, né. Então essa é um pouco a história, assim, virou é uma marca super forte, é um nome super forte, né, e o Ram Dakota passou muito bem. Muita gente fala: "Ah, vai ficar Dodge Dakota", as pessoas vão continuar falando Dodge e tal. O Ram Dakota passou muito bem e vem passando muito bem. Você deu um teaser pra gente aí sobre a legislação de para picapes diesel, né, que Uhum, precisa de uma capacidade de 1 tonelada. uhum, A gente sabe que o grupo Stellantis estreou recentemente um motor novo diesel 2.2 aí de 200 cavalos, que tá na Rampage. Enfim, a gente pode esperar esse motor na Dakota? motor a gente vai falar no começo do ano que vem, ainda está um pouco cedo para a gente falar de motor, mas o motor que a gente tem hoje na Rampage é um motor de baita sucesso, né. Eu vou puxar um pouquinho para a Rampage aqui para depois a gente voltar para Dakota, mas hoje só no diesel, o volume de Rampage é 80% diesel hoje. Mesmo as Jura? pessoas que estão na cidade estão comprando diesel. É um motor extremamente forte, extremamente econômico, e que está funcionando super bem na Rampage. Então é uma boa escolha, então eu diria pra uma picape como a Dakota. Pode ser. Veremos, veremos. Mas aí isso me leva a uma questão com relação à eletrificação e essa questão do diesel, porque já teve mais forte o debate da eletrificação, ele deu uma arrefecida até globalmente, mas agora volta a se impor em algumas situações e tem, inclusive, dentro do grupo Stellantis, do qual a Ram faz Uhum. parte, tem aí um avanço muito forte em encontrar soluções de eletrificação em diversos níveis para se adaptar às legislações, ao interesse do consumidor e conseguir avançar com essa tecnologia a passos lentos, né, digamos Uhum. assim, quando a gente compara até com outros mercados. Como é que você vê essa discussão de eletrificação nesse segmento de picapes? Faz sentido? É algo que vocês também miram ou vai um pouco mais lento ainda? Acho que os nossos planos como RAM aqui no Brasil, não vou poder falar muito ainda. Lá fora foi anunciado há pouco tempo, aí, a semana passada, na verdade, que a gente não estaria seguindo na picape 100% elétrica, mas que a gente seguiria com uma outra tecnologia, que é o Range Extender, né, o famoso REV, que é um motor térmico, perdão, né, um motor a combustão, que carrega os geradores, né, os geradores da roda. Então ele funciona praticamente como um carro elétrico e dá uma autonomia muito grande, de mais de 1000 quilômetros, né? Então essa é a opção que a gente pode falar hoje como Stellantis, como RAM, que a gente vai vir a ter num futuro próximo, assim que os Estados Unidos também disponibilizar, né? A eletrificação, principalmente nos Estados Unidos, deu uma freada, né, nesse momento.
Mas se você me perguntar para o futuro, eu acho que a gente vai ter e não tem muito como fugir, né? Eu acredito muito que o brasileiro vai se adaptar. Eu acredito muito que esse cliente do cliente rural aí, do produtor, o agro, ele já produz a eletricidade dele em muitos casos, principalmente nas grandes propriedades, né? Então isso vai acontecer, mais dia, menos dia. O que não pode é ter uma transição muito rápida, né? Nas cidades a coisa vai mais fácil, você pode ter carregador em qualquer lugar. Nas distâncias maiores, um pouco mais complicado, né? Para você abastecer, às vezes, no meio do nada, aí tem questões de segurança, tem diversos motivos. Mas vai acontecer. Mais dia, menos dia, isso acontece. Agora, Juliano, a Rampage, ela tem aí na sua gama também um motor Hurricane, né? A Uhum. gasolina. Faz sentido para um produto como a Dakota ter uma motorização similar à gasolina numa versão ali de posicionamento mais ali como um flagship esportivo, ou por ser uma picape média é melhor apostar só no diesel? Acho que nossos concorrentes aí trouxeram, um deles está tendo muito sucesso e o outro menos, né? O outro acabou até tirando essa motorização. As coisas vão acontecer. Se for uma demanda, se o cliente realmente demandar, se as nossas contas fecharem para colocar isso, por que não, né? A gente tem outras opções de motorização dentro da Stellantis, não necessariamente só o Hurricane. Acho que possibilidades existem, mas vai depender muito como é que o mercado vai se comportar, como é que o cliente vai aceitar isso, né? Hoje, como eu disse, para nossa surpresa, o diesel está sendo 80% das nossas vendas de Rampage, que é um carro que tem uma venda urbana bastante alta. Então, a gente precisa tentar encontrar essa equação do bolso do cliente também, né? Hoje, se você pegar no Brasil, na maioria dos estados, gasolina e diesel estão mais ou menos o mesmo preço, sendo que o diesel tem uma autonomia bem maior, né? Então, tem que fazer conta. Eu ia te perguntar mais ou menos nessa linha, porque com essa experiência que vocês tiveram de Rampage no Brasil, e esse também momento que a gente está tendo das picapes maiores também crescendo muito, né? Um segmento em que vocês sempre tiveram posicionados. O que você diria que vocês aprenderam nesses últimos anos com esse consumidor de picape e com o novo consumidor de picape, Uhum. já que é um segmento que está crescendo tanto, e já puderam aplicar no desenvolvimento desse novo carro? Você diria que é especificamente essa questão da motorização, ou tem algo mais que vocês foram aprendendo com esses outros modelos e já puderam trazer de solução, de ajuste para a Dakota também? Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa com esse cliente, né? A gente veio crescendo essa marca de 2019 para cá, fortemente. Com 2.500, 3.500, com a 1.500. E tem as duas experiências, né? 2.500, 3.500 no diesel, né? O diesel 6.7 Camis. E a 1.500 que começou lá no V8 gasolina e agora os 6 cilindros, né? Hurricane 6. Então, a gente aprendeu muita coisa. Uma das coisas que a gente aprendeu como RAM é tentar fazer de maneira diferente. Então, trazer uma picape com luxo, que é o luxo de um SUV, ou talvez até de um carro mais premium aí do que um SUV médio aí do Brasil, foi uma coisa que caiu muito no gosto do cliente. Por quê? Porque o cliente que estava com dinheiro lá do agronegócio, na época de pandemia e tal, ele queria comprar alguma coisa para andar também na fazenda dele. E muitas vezes o SUV não servia. Ou muitas vezes o veículo premium que ele tinha lá, o sedã, se fosse o caso, não servia. Então, assim, a gente aprendeu a falar um pouco mais a língua desse produtor, desse cliente, que é uma língua que com a Rampage mudou um pouco, porque a gente tem que chegar num outro mundo. Então, assim, a gente está buscando um outro território. E eu acho que o mais importante, o aprendizado que a gente trouxe para a Dakota é realmente essa história de ouvir o cliente. A gente faz muita clínica, mas muito teste. Todo mês, não vou dizer toda semana, eu vou estar exagerando, mas todo mês a gente tem um grupo de escuta com o cliente. Que é importante, porque as opiniões mudam, né? Chega um competidor novo, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? O que eu consigo? Nem tudo eu consigo fazer, mas o que a gente consegue fazer para melhorar a vida desse cliente? Então, acho que é isso. Ouvir, a tentar fazer, a executar quando possível. É isso, acho que e muita coisa está sendo aplicada nesse carro novo aí de conhecimento. Esse cliente é um cliente que roda muito fora de estrada, então ele precisa de uma iluminação melhor. Vocês viram no conceito aí, a gente tem um farol full LED, então assim, algumas coisas são bem importantes. Falando em farol full LED, Juliano, a gente sabe que a Dakota compartilha a plataforma com a Fiat Titano, né?
que por sua vez, né, deriva ali da Peugeot Landtrek, que aí também é um projeto que vem da China e tudo mais. Mas que adaptações vocês fizeram, pensaram para Ram Dakota especificamente, para transmitir para o motorista a sensação de que ele está numa picape da Ram e para diferenciá-la dessas irmãs que ela tem? Porque a gente sabe, isso é uma coisa, obviamente, completamente comum na indústria, né? Aproveitar plataformas em projetos diferentes. Então, o que a gente pode esperar? Além do visual que a gente já viu ali, né? Que a Dakota tem boas diferenças em relação à Titano, o que a gente pode esperar até dentro da cabine? O cliente vai encontrar um acabamento mais luxuoso? Como que vocês vão fazer essa demarcação de território aí de que é um produto Ram? De novo, eu não quero estragar aqui, mas eu também não vou poder dar muito detalhe ainda, mas mesma história da Rampage com a Dakota, né? A gente vai trazer um produto diferente. Do mesmo jeito que a Rampage não é uma Fiat Toro, sem nenhum demérito, que a Fiat Toro é o líder do segmento e faz o dobro de volume do que eu faço, a história vai se repetir, na verdade. A gente está trazendo um produto que é bem diferente. Seja num acabamento diferenciado, num design diferenciado. Então isso vocês podem ter certeza que vocês vão ver. Até perguntando sobre como fica a vida da Rampage daqui para frente, se algo muda, porque quando a gente olha ali para os preços, eu sei que a gente não tem aqui os preços da nova picape, mas a Rampage fica ali de 230, 270 mil, isso pode ter ajustes, claro, e a 1.500 vai lá para cima, para mais de 500 mil. Então, entendo que tá mais para esses 270, 200 e alguma coisa do que para os 500 e pouco. Pode mudar alguma coisa na vida da Rampage? Porque às vezes um modelo que já existe tem que abrir espaço, perde alguma versão. Existe alguma possibilidade de mudança na Rampage? O que a gente imagina, né? E olhando de novo o mercado, é uma coisa que a gente olha todo dia, então é importante olhar esses números. O uso é bem diferente de uma Rampage do que vai ser uma Dakota. As nossas ambições de volumes, elas são complementares. A gente imagina que vai ter uma canibalização muito pequena entre um carro e outro, mesmo pelas regiões onde eles atuam e pelo uso que ele vai ter. Quando a gente fala de preço, a gente está no preço das outras picapes, não vamos fugir disso, né? O preço das outras picapes aí vai de 230 a 350 hoje no mercado. A gente vai estar aí nesse meio, vamos trabalhar, a gente não vai fugir, não vou ser o mais caro nem o mais barato. Então a gente vai trabalhar nesse, mas existe um espaço sim. Existe um espaço, sim, para ela atuar sem precisar mudar o posicionamento da Rampage. Mudando um pouquinho agora de produto, já falamos bastante de Dakota, né? Então um pouquinho de Rampage. Fala um pouquinho da 1500 também. Porque a gente lá no Autosport publicou alguns dias atrás uma informação de que a 1500 vai voltar a ter motor V8 no Brasil, né? A 1500, só para quem não tá por dentro da estratégia, foi lançada no Brasil com motor V8 a gasolina. Depois agora, numa atualização da picape, passou a adotar um motor de 6 cilindros. E o motor V8 voltou a ser oferecido lá nos Estados Unidos e tá uma febre, né? O pessoal querendo comprar muito. E a apuração que a gente tem é que a Ram também vai voltar a oferecer esse motor aqui para o consumidor brasileiro, que também está pedindo por esse motor. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso, se faz sentido essa estratégia e, inclusive, como que a gente pode ter essa gama da 1500, a gente pode ter ali 6 cilindros V8 convivendo, como é que vai ficar? Tá. Falando primeiro dos Estados Unidos, né, o que foi anunciado lá, eles estão voltando sim com o motor V8, já começaram a vender, inclusive, motor V8, né? Eles abriram as vendas e teve, sei lá, 10 mil pedidos de uma vez, tem uma demanda reprimida muito grande, né? O americano gosta demais do motor V8, né? Primeiro que ele tem uma gasolina super barata e ele gosta do barulho, etc, né? Para o Brasil, a gente não se posicionou ainda entre trazer e não trazer. Vai depender um pouco aí de alguns movimentos, né? Primeiro, o V8 e os 6 cilindros, eles continuam coabitando nos Estados Unidos, vai pela demanda do cliente. Os dois motores vão continuar em produção. Lembrando que o motor 6 cilindros é um motor super potente, né? A Ram 1500 faz 0 a 100 em 5,3 segundos. Então é um carro super, é quase que um carro de corrida, não é uma forma de uma picape, né? Então nós ainda não temos um posicionamento aqui, a gente vai continuar vendendo os 6 cilindros, mesmo porque é um motor super forte, né? Um motor que tem mais torque, mais cavalo do que o V8.
Ele não tem o barulho que tem o V8, Sim. que para alguns é um incômodo, mas para outros não é, né? Dirigir uma 1.500 6 cilindros é extremamente confortável, né? Uma estrada parece que você está dirigindo quase que um veículo elétrico, com o noise cancelling, né? Que é aquele artifício de você cancelar o ruído externo. É um carro super silencioso, super potente. Hoje o V8 só está disponível para o mercado americano, tá? Ele não está disponível para exportação. Mas vocês enxergam ali dentro dos estudos espaço para também existe uma Eu convivência acho entre as que, duas que no Brasil? espaço tem, não sei se é uma convivência ou não, ainda não sei como é que a gente vai montar isso em termos de gama, se nos for oferecido ainda, né? Se sobrar veículo para a gente poder trazer para o Brasil, porque tem toda essa questão de competição dentro das fábricas também, né? Vai depender muito do movimento aí dos Estados Unidos, né? Da macro e da microeconomia também, né? Como é que vai evoluir taxa de juros, etc., nos Estados Unidos, para ver como é que vão estar essas vendas. Acho que ainda a gente vai continuar ainda um bom tempo vendendo os 6 cilindros. Acho que essa é a melhor resposta. Se o V8 vier, ele vai vir em uma versão ou outra versão, mas isso vamos ver com o tempo aí. Falando de fábricas, a Dakota, inclusive, vai vir importada, né? Ela não vai ser produzida aqui no Brasil. Ela vem da Argentina, na verdade. Isso, vem Isso. importada da Argentina. Queria entender um pouquinho o porquê dessa escolha, né? Como que é essa definição que vocês fazem e se isso não representa nenhum tipo de risco de, por exemplo, uma quantidade não tão grande quanto se fosse fabricada aqui, até pelas parcerias que tem, mas só esclarecendo a dúvida que pode estar na cabeça do ouvinte, né? Como que é essa definição por vai Uhum. produzir aqui ou não vai produzir aqui e se isso traz alguma Tá. contingência diferente Não, para nós esse modelo? temos, como Stellantis, como grupo, a gente tem diversas plantas, né, de fabricação aqui na América do Sul. E o polo mais especializado para esse tipo de picape é hoje a Argentina, né? Outras marcas já estão lá. A gente tem toda uma gama de fornecedores já instalada, né? E todo um know-how, uma expertise que já existe implantada naquele país, né? Lembrando que a gente tem acordos bilaterais aí de comércio, né? De importação e exportação de carro. Então, assim, não tem nenhum risco, na verdade. A planta é nossa, né? A gente não depende de ninguém. Esse carro está sendo bastante integrado localmente, então a maioria das peças, ou grande maioria das peças, já está sendo feita localmente, né? Isso nos evita logística, nos evita câmbio e vários outros riscos que a gente vem tentando mitigar. Agora, você falou, né, da estratégia da RAM que começou ali mais ou menos em 2019, né, de aumentar a sua operação no Brasil, e vocês vieram pouco a pouco fazendo isso, né? Vocês já tinham a 2.500 no mercado Isso. brasileiro, lançaram a 1.500, Uhum. lançaram a 3.500, lançaram depois a Rampage e agora a Dakota, né? Então, virou uma gama bem mais ampla de picapes. E como também você já mesmo falou, né, Juliano, a Stellantis aproveita a expertise para ter uma Fiat Titano convivendo com uma Dakota, para ter uma Fiat Toro convivendo com uma Rampage. Uhum. Tem um segmento de picapes que é muito popular no Brasil e que vocês ainda não atuam, que é o segmento de picapes compactas. Uhum. Queria saber se faria algum sentido, em algum momento, a RAM também entrar nesse segmento de picapes compactas, até aproveitando a expertise que a Stellantis já tem com a Fiat Strada. Acho que é interessante, né? Acho que foi 2017, a gente foi estudar os mercados, como é que a gente ampliaria a nossa ocupação aí dos mercados de exportação, os nossos mercados latinos, né? Fora Mercosul em geral, né? Quando a gente fez algumas pesquisas aí, a marca RAM aparecia como uma marca muito forte, né? Então, de lá para cá, a gente trouxe a RAM 700. A RAM 700 é uma estrada renomeada de RAM, com algumas mudanças, né? A gente começou com o mercado mexicano, um pouco antes disso até, e depois a gente veio trazendo para os outros mercados. Fizemos a mesma coisa com o Fiorino nesses mercados. Hoje não mais, hoje a gente faz só com a estrada. Fizemos com a Toro também, na época, tinha a RAM 1000. Então teve um sucesso muito grande, né? No mercado brasileiro, a Fiat meio que já ocupa esse mercado, né? Se eu trouxer um produto, eu vou estar dividindo o mercado. Não é que esse mercado vai crescer muito mais do que isso, né? A gente está num mercado, numa indústria relativamente estagnada, né? E que está demorando um pouquinho ainda para crescer, né? Eu acho que ainda não é o momento. Talvez um dia, pode ser. De novo, se tiver necessidade,
se o segmento entender que essa é uma necessidade, se o mercado entender, nossos concessionários entender, a gente pode fazer, sim. Mas é um futuro. Esse mercado que você falou, a diferença da estrada para Saveiro é de 3 vezes, né? A estrada vende 3 vezes mais do que uma Saveiro, por isso esse mercado que você diz dominado pela Fiat, mas o fato é que tem dentro de casa essa expertise, então não está descartado. Claro, não tem nenhum plano agora, mas... Claro, não. Hoje não tem, de verdade, nenhum plano, nenhum estudo, mas possibilidades sempre existem, né? E a vantagem desse lance é que a gente é muito rápido. Muito bem. Tendo essa novidade, a gente vai querer contar aqui no CBN Autosport. Com certeza. Combinado? Tá combinado. Só para então arrematar, da Cota a previsão é de ser revelada a versão final e de começar a chegar às lojas para fevereiro, é isso? Começo do ano, isso. Fevereiro, mais ou menos carnaval. Aí. Tá bom, muito bem. Nós conversamos com Juliano Machado, que é vice-presidente da marca RAM na América do Sul. Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua participação por aqui. Bom lançamento aí para vocês. E tendo novidades, as portas estão abertas para vocês voltarem. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu também, Leonardo Félix. Valeu, Gui, Juliano, obrigado a todos que nos escutaram, nos assistiram aí até o final. É isso, o CBN Autosport fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos do Anderson Wendel, do Cauã Felipe, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Lembrando que você pode ouvir todos os domingos, às 9 horas da manhã, na programação da CBN. Tem também a nossa versão em vídeo no YouTube da Rádio CBN e pode procurar por CBN Autosport nos aplicativos de podcast, no site e no aplicativo da CBN para encontrar todos os nossos episódios anteriores. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Autoesporte.